Oi, gente, vamos continuar, né? O nosso capítulo 9, porque faltou a tabela, né? A gente pegar os pontos importantes para a gente entender melhor. Olha aqui, ó, Apocalipse, capítulo 9. Vamos lá. Apocalipse 9:1. Você vê falar de uma estrela que do céu caiu na terra. Essa estrela é quem, gente? Satanás, que veio do céu para a terra. E quando ele veio, ele não veio só, tá? E trouxe também seus anjos, que é tratado também por Deus como estrela. Então, a gente tem que entender o seguinte: anjos significa estrelas, seres humanos também, Deus trata como se fosse anjos e como se fosse estrelas também. E a gente mais pra frente vai ver isso. Vamos lá. Então, você pode anotar aí, né? A referência está em Apocalipse 8:10, que é o capítulo anterior a esse. E você vai no Apocalipse 12:4. Então, continuando ainda no versículo 1, tem mais informação. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa chave, a gente sabe que não é chave literal, é poder. Foi-lhe dado poder. Ou seja, não foi dado, ele tinha. Porque assim, gente, todos os anjos têm poder. Quando Satanás veio do céu para a terra, ele não perdeu o poder, ele agora pegou o poder dele e transformou para o mal. Então, este poder de anjo, ele já tinha desde o céu. É uma forma de dizer, e Deus permitiu, tá? Deu-lhe, é permitir, entenda dessa forma. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O poço do abismo, vamos ver como é que é isso. Então, isso significa Satanás tem poder para levar o ser humano, que aí eu botei minha fala aqui, que ser humano? Todo aquele que permite para as profundezas do abismo do pecado. Então vamos entender o seguinte: abismo é igual inferno, que é igual morte espiritual, que é igual putrefação espiritual. Então você vai em Apocalipse 1:18, Apocalipse 21, Apocalipse 3:7, Mateus 16:19. Aí eu botei aqui entre parênteses para lembrar. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Isso foi Jesus que disse a Pedro. Então, a chave que Satanás tem para colocar, Deus nos deu para tirar. Com que, gente? Com a pregação. Satanás coloca com que, gente? Com o convencendo a pessoa a pecar. E a gente explicando a pessoa o que Deus fala que é pecado, né? Para a pessoa se transformar, ter um novo estilo de vida, uma vida com Jesus, né, nas escrituras. Então, essa é a chave que Deus deu a Pedro e que automaticamente deu a todo que se converte. E que é a mesma que Jesus tem no capítulo 1 do Apocalipse, tá? Jesus tem a morte, tem a chave, a morte não, Jesus tem a chave da morte e do inferno. Para quê, gente? Para tirar desta situação. Isso é uma situação. Porque tem gente que pensa que Jesus Cristo morreu e depois de morto foi lá no inferno e tomou a chave da mão de Satanás. Primeiro que não é chave literal. Satanás nunca teve chave literal nenhuma. E aqui a gente pode ver que no versículo 9:1, ele tem a chave do poço do abismo. Não foi tirado nenhum poder dele de colocar a pessoa no abismo. Agora, quem é que se coloca na disposição de ser uma porta que Satanás possa abrir? A própria pessoa. Quem é que se coloca na posição de que seja uma porta que Cristo possa abrir? A própria pessoa. Então vamos lá. Né? Foi-lhe dada a chave, já falei, agora Apocalipse 9:2. Então, saía fumaça de uma grande fornalha, né? A fumaça que saía do poço como de uma grande fornalha. O que isso significa? Toda malignidade de Satanás em si mesmo, ardendo em
nele mesmo, em si mesmo. Eu tenho que botar um si aqui. Cadê o lápis? Cadê o lápis? Deixa eu corrigir isso aqui. Ardendo em si. Engoli aqui uma palavrinha. Deixa eu ver aqui agora. Em si mesmo. Ou seja, no 9:2 fala que saía fumaça como de uma grande fornalha. Então, isso é malignidade de Satanás, que quando sai essa fumaça, a gente vê que sai gafanhotos. Então, ali são homens contaminados pela mentira e que se tornam falsos profetas para devorar. O que é que o gafanhoto faz, gente? Eles devoram uma plantação assim em questão de pouco tempo. Então, esta lavoura que esses gafanhotos vão danificar seria quem? Todo aquele que deu ouvido ao falso profeta. Então, vamos lá. A gente vai ver isso. Apocalipse 8:10. Continuando. No 9:2 de novo. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Quem é o sol e o ar aí? Homens sobre a terra que se permitiram ser contaminados pela malignidade de Satanás. Sol e ar, seres humanos contaminados, ou seja, o sol e o ar foi contaminado pela fumaça. A fumaça é o que, gente? Toda a malignidade de Satanás que sai da fornalha. Apocalipse 14:4, Apocalipse 13:4, e os 144.000 não foram contaminados com mulheres, não se prostituíram. Aí você fala assim, Gislane, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Por causa da palavra contaminados aqui. Então, eu disse a vocês que quando eu entendesse pelo oposto, eu colocaria o oposto aqui também, para que a gente entenda. Esses não foram contaminados e esses aqui foram contaminados pela fumaça. Vamos lá aqui. Apocalipse 9:3. Então, gafanhotos com poder de escorpião, ou seja, eles envenenam a mente da pessoa. Inúmeros falsos profetas, falsos pregadores. Gente, então aqui está a prova de que o Apocalipse, quando fala o falso profeta, está dizendo todo o falso profeta. Isso é uma silepse de número, está no singular, mas isto está querendo dizer que a multidão de falso profeta que ia surgir, de falsas igrejas, de falsas pregações que ia surgir nos últimos dias, nos últimos momentos da fase da terra, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver onde eu tô. Aqui eu já falei. Tô aqui, né? Inúmeros falsos profetas. Apocalipse 20:10. O final do falso profeta mostra aqui, tá? O final dele. O que vai acontecer com todo dele. Todo aquele. Quando fala no singular, tá falando de todo aquele. Vamos lá. Gafanhotos, que eu já falei, não foi? De escorpião, que são inúmeros falsos profetas. Vamos lá, Apocalipse 9:7. Cavalos aparelhados. O que significa isso? Todos os aparatos para uma guerra espiritual, guerra de argumentos. Vamos lá. Apocalipse 9:19, Isaías 9:15, Apocalipse 13:5, 6. Deixa eu ver aqui agora. Cavalos aparelhados. Aqui essa parte já encerrou. Vamos que tem mais, viu, gente? Tem mais. Capítulo 9 tem bastante informação. Então, vamos lá. Apocalipse 9:7, de novo. Coroas na cabeça semelhantes a ouro, verdade e mentira separados por uma linha tênue. João 8:32. Apocalipse 9:8. Cabelos de mulheres, aparência sedutora, argumento sedutor.
Apocalipse 13, 4. Vamos lá. No 8 ainda, de novo, Apocalipse 9, 8. Os seus dentes eram como de leões. Eu não botei o tio aqui. Leões tem um tio aqui no O. Argumentos que enganam, devoram, tá? Argumentos que devoram, enganam. Pode botar devoram aí na sua tabela. Apocalipse 20, 8 e o 10. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 9, 9. Couraças de ferro. Aqui, cingidos para não serem atingidos com a espada da palavra. A espada da verdade, que é a espada da palavra. Deixa eu fechar aqui o parêntese que eu não fechei. A espada da palavra. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu estou? Aqui, né? Vamos lá. Então, Efésios capítulo 6. Você pode ler o capítulo todo que você vai ver que a palavra é a espada. Então, eles não querem atingir, aliás, eles não querem ser atingidos pela espada, eles querem atingir com a espada deles, tá? Então, vamos lá. Aguilhões nas caudas. Então, eu já falei que aguilhões era uma vara para tanger animais e que na ponta dela tinha um ferro pontiagudo, tá? E feria, aquilo fere. Mentiras que causam ferimentos e dor no âmbito espiritual, viu, gente? Não fisicamente. Causa prazer no âmbito carnal, tá? É um ferimento que, ao invés de causar dor, causa prazer. E a gente vai ver isso mais para frente, o Apocalipse colocando dor aonde é para dizer prazer, o Apocalipse coloca dor. Vamos lá, tá? Cadê? Prazer carnal, né? Eu já dei referência a Apocalipse capítulo 16. Você lê tudo, capítulo 16. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Mentira que causa ferimentos. Isso, é no capítulo 16. Quando a gente passar, eu vou mostrar para vocês. Ele se contorcendo de dor, mas é prazer, tá? É tipo uma analogia matemática, é uma coisa inversa. Vamos lá. É a roupa pelo avesso, como eu digo. Que couraças de ferro já falei. Aguilhões, né, que eu falei agora. 9, 11. Apocalipse 9, 11. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Satanás. Quem é o anjo do abismo? Satanás. Aquele que tem a chave, que é poder. A chave é poder para levar o ser humano para o abismo do pecado, ou seja, da mentira. Apocalipse 9, 1, João 8, 44. Vamos lá. Aqui. Apocalipse 9, 14. 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Todos os enganados dos 4 cantos da terra. Esses 4 anjos são todos os enganados dos 4 cantos da terra. Apocalipse 28. Porque, gente, eles são enganados pelos falsos profetas, então eles se unem agora para tentar tirar os de Deus do caminho. Por isso que eles estavam, eu expliquei, né, no capítulo, junto ao rio Eufrates. Rio Eufrates, água igual a multidão, que é igual à vida. Agora está se referindo aos salvos nesse momento, porque eu já expliquei a vocês que as coisas que são figura dos ímpios também são figura dos salvos. A gente entende pelo capítulo, pelo que está querendo, pelo que está falando. Então, aqui no caso, o rio Eufrates significa os salvos, que são o que, gente? Mortos para o pecado, que a gente vai ver depois que morre a terça parte deles, que a gente sabe que essa terça parte é simbólica. O rio Eufrates
está representando a terça parte dos salvos. Então, é como se Deus salvasse a terça parte da humanidade. A gente sabe que isso é simbólico, porque em outro momento fala que vai se perder também a terça parte dos perdidos. Então, a terça parte aí tá como figura, tá? Então, Apocalipse 22, 1, Apocalipse 9, 18, Apocalipse 13, 15. Vamos lá. 9,16, Apocalipse 9,16, 200 milhões de cavaleiros, número simbólico que representa todo o exército dos que vão, já estão, né, gente, atacar todo o exército de Deus, que é os 144 mil, que é todo o povo da terra, toda a tribo de toda a terra, porque Deus chama agora, não é mais o povo de Israel, que é tribo. Tribo agora é todo que estiver espalhado, que é salvo, que está salvo, né? Espalhado pelo mundo. Então, todas as tribos do mundo vai dar 144 mil, que é um número simbólico, que o que fica não é nem os 144 mil, é o número 12. Mais para frente a gente vai ver o número 12 em destaque, tá? Apocalipse capítulo 7 e capítulo 14. Então, tem que ler o 7 e o 14 todo. Mas eu vou passar pelo capítulo 14. Capítulo 7. O capítulo 7 fala dos 144 mil. E no 14 repete. É isso mesmo. Então, já falei, né? 200 milhões de cavaleiros. Agora aqui, as couraças agora é de fogo. Couraças de fogo. Já falei isso aqui, né? Couraças de fogo, jacinto e enxofre. Então, conhecem a palavra por causa de quê, gente? Por causa do jacinto. É uma pedra que tá. Eu tinha dito a vocês no outro vídeo que era no capítulo 20, é no capítulo 21, tá, gente? Que tem nos fundamentos a pedra de jacinto, tá? A gente vai ver que é uma das pedras que compõe o templo de Deus, o povo de Deus. Conhecem a palavra de Deus, aqui eu botei o jacinto, mas misturaram com a mentira, aqui fogo e enxofre, danificando o jacinto. Ou seja, o jacinto, quando ele passa pelo fogo e enxofre, ele pode ser danificado nas bordas e a cor dele muda, tá? E a cor dele muda. Fogo e enxofre, danificando o jacinto. Então, Apocalipse 21, 20. Jacinto é a 1/10, que é 11ª pedra preciosa da cidade santa, que é povo. Cidade não é local, é povo. Cidade santa, tá? Então, vamos lá. Couraça, já falei esse aqui, agora o último aqui, Apocalipse 9, 18. Apocalipse 9, 18. Então foi morta a terça parte dos homens. Vamos ver quem morreu. Mortos para o pecado e vivos espiritualmente. Apocalipse 13, 15. Tá? Então, outra explicação que eu ia dar, eu falei para vocês e eu comecei a falar e não terminei no outro vídeo, que Jesus Cristo, no capítulo 1 de Apocalipse, quando fala dessa chave que ele tem, eu falei que Jesus Cristo tem a chave porque ele passou por 3 processos. Quais foram, gente? Primeiro, ele viveu sem pecado. Ele viveu sem pecado. Segundo, ele morreu pelos pecados. E terceiro, ele ressuscitou. Então, por essas 3 coisas que ele tem as chaves da morte espiritual e do inferno. E Paulo fala que se não houvesse ressurreição, Jesus não teria ressuscitado e não teria céu para ninguém. Então, dependemos do céu após a ressurreição. Para estar no céu, dependemos da ressurreição. Então, ele fala, a gente está perdendo tempo. Então, essa chave Jesus Cristo tem porque ele ressuscitou. Porque se ele tivesse tido uma vida santa como ele teve, tivesse morrido e encerrasse aí,
ninguém iria para o céu de jeito nenhum. Não teria nem céu e nem inferno. Não teria nada. Aí ele disse, Paulo falou, então vamos comer e beber, né? Não que ele duvidasse, né, gente? Ele só estava falando, gente, presta atenção. Ele só estava dizendo, presta atenção. Se não tem, que tinha gente que estava perturbando o povo, que dentro da igreja já dizendo que não tinha ressurreição. Ele, se não tem ressurreição, então o que a gente está fazendo aqui? Ninguém vai chegar nunca no céu. É isso que ele estava dizendo. Então, Jesus Cristo, ele fala no versículo, fui morto e vivi. E tenho, agora por isso, tenho as chaves do céu. Aqui, Apocalipse 1, deixa eu mostrar para vocês. E tem mais gente que a gente vai encontrar com essa chave. Já encontramos Pedro, já encontramos Jesus e já encontramos Satanás. Tem mais alguém que tem chave também, que a gente sabe que não é chave, tá, gente? Não é chave, é poder. Aqui, Apocalipse 1. Vamos lá para a gente encerrar o capítulo 9, tá? Aqui, ó. No versículo 18 do capítulo 1 do Apocalipse. Deixa eu ver se eu foco melhor. Deixa eu começar do 17. Aqui, ó. E eu, quando vi, João falando, né? Quando viu Jesus, né? Com a aparência dele a aparência que a gente sabe que não é a aparência dele, né? É simbólica. Ele viu assim, dessa forma, mas cada característica de Jesus tem um significado que eu já mostrei para vocês nessa visão. E quando o vi cair aos seus pés, não temas. Aí ele disse, Jesus disse para ele, não temas, eu sou o quê? O princípio e o... Gente, que coisa horrível que tá essa imagem, né? Aí, melhorou. Aqui. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e foi morto, mas eis, aqui estou vivo, ressuscitado, para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, tá? Então é isso aí. Então Jesus Cristo teve que passar por esses 3 passos. Ele viveu uma vida sem pecado nenhum. Ele morreu pelo pecado dos outros e ressuscitou. Agora ele tem as chaves, né? O poder para ressuscitar também. Poder para ressuscitar também. E aí a pessoa tem o destino dela de céu, né? Caso a pessoa se permita ser uma porta aberta, né? Eis que estou à porta e bato. Jesus não invade, ele não pega a chave e abre e diz, abre. Não, a gente é quem se permite ser uma porta aberta. E a gente vai ver, confirmar isso mais pra frente, tá? Então, é isso aí. Então, agora eu já posso preparar o capítulo 10.